Bom dia, pessoal. Manchete da Folha: apagão de servidores ameaça programas de infraestrutura do país. Principais pontos abordados: falta de servidores qualificados. Órgãos governamentais enfrentam escassez de pessoal em postos-chave, comprometendo projetos de infraestrutura. Sobrecarga de trabalho. Equipes reduzidas, como a CGLC, Ministério de Portos e Aeroportos, lidam com centenas de processos e contratos simultaneamente, aumentando riscos operacionais. Impacto nas concessões e obras. Projetos como concessões portuárias, aeroportuárias e estudos logísticos da Infra SA podem ter cronogramas afetados. Rejeição de ampliação de quadros. A Infra SA teve negado seu pedido para aumentar o número de funcionários, apesar da demanda por 84 planos de negócios. Medidas paliativas. O governo afirma que está priorizando concursos públicos, como o CNU, e realocação de servidores, mas soluções são insuficientes para a urgência. Resumo da matéria. A reportagem revela que a falta de servidores públicos qualificados e a sobrecarga de trabalho em órgãos como o Ministério de Portos e Aeroportos e a Infra SA ameaçam paralisar projetos estratégicos de infraestrutura previstos para 2025 e 2026. Documentos internos mostram que a CGLC, responsável por licitações e contratos, opera com apenas 17 funcionários, um terço do necessário, enquanto a Infra SA, encarregada de estudos ferroviários, portuários e aeroportuários, teve negado a expansão do seu quadro, apesar de ter 84 planos de negócios em andamento. O governo alega estar recompondo equipes via concursos, como o CNU, e realocando servidores para agências, como a ANTT, mas as medidas são consideradas insuficientes diante do risco de colapso operacional. Projetos como 38 concessões portuárias, 66 intervenções em aeroportos e 13 ferrovias estão entre os que podem ser impactados. Manchete de O Globo: Fazenda calcula ressarcimento de aposentados em até 2 bilhões de reais. Principais pontos abordados: estimativa de 2 bilhões de reais em ressarcimentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, calcula que o valor total a ser devolvido a aposentados e pensionistas, vítimas de descontos indevidos pelo INSS, ficará entre 1 bilhão e 2 bilhões de reais. Fraude em descontos associativos. Investigação revela esquema de cobranças não autorizadas por sindicatos e associações que desviavam valores diretamente dos benefícios desde 2020, totalizando 5,9 bilhões de reais. Devolução imediata de 292 milhões de reais. Valores descontados em abril começaram a ser restituídos nesta segunda-feira, 26 de maio, automaticamente sem necessidade de ação dos beneficiários. Bloqueio de bens das entidades. A AGU pediu à Justiça o congelamento de 2,6 bilhões de reais em ativos de 12 entidades suspeitas, mas incertezas persistem sobre a recuperação integral dos valores. Processo de comprovação. Associações têm 15 dias para apresentar documentos que comprovem autorizações dos descontos. Caso contrário, devem devolver os recursos em mais 15 dias. Pressão política e CPI. Escândalo levou à queda do ministro da Previdência, Carlos Lupe, e à abertura de uma CPI no Congresso para investigar as fraudes. Resumo da matéria.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estimou que o governo precisará devolver entre 1 bilhão e 2 bilhões de reais a aposentados e pensionistas do INSS, vítimas de descontos indevidos por entidades associativas. O valor corresponde a cerca de 1/3 dos 5,9 bilhões de reais desviados desde março de 2020, em um esquema fraudulento que envolveu sindicatos e associações. Nesta segunda-feira, 26 de maio, iniciou-se a devolução de 292 milhões de reais referentes a descontos realizados em abril. Os valores serão creditados automaticamente nas contas dos beneficiários até 6 de junho, sem necessidade de solicitação. Paralelamente, a AGU bloqueou 2,6 bilhões de reais de bens de 12 entidades investigadas, mas ainda há garantia de que o montante será suficiente para cobrir todos os ressarcimentos. O processo de reparação depende da comprovação das associações. Elas têm 15 dias úteis para apresentar documentos que validem as cobranças. Se não cumprirem, terão mais 15 dias para restituir os valores. Caso contrário, o governo poderá usar recursos do Tesouro, embora Haddad afirme que a prioridade é que quem cometeu a fraude pague a conta. O escândalo revelado pela Operação Sem Desconto da Polícia Federal e CGU já causou a saída do ministro Carlos Lupe e do presidente do INSS, além de motivar uma CPI no Congresso. Enquanto isso, mais de 1,7 milhão de beneficiários já solicitaram reembolso via aplicativo Meu INSS ou telefone 135. Manchete do Estadão. Vício em aposta online tira foco do trabalho e produtividade cai. A matéria do Estadão, publicada hoje, 26 de maio de 2025, intitulada Vício em aposta online tira foco do trabalho e produtividade cai, aborda os impactos negativos do crescimento das apostas online no ambiente corporativo brasileiro. Principais pontos abordados: uso de horários de descanso para apostas. 54% dos gestores afirmam que os empregados utilizam momentos como a pausa para o almoço para realizar apostas online. Comprometimento da saúde mental e física. 66% dos líderes apontam que o vício em apostas afeta a saúde mental e física das equipes. Queda na produtividade. 59% dos gestores relatam uma diminuição na produtividade atribuída ao envolvimento dos funcionários com apostas online. Aumento da rotatividade e piora na reputação. 21% observam um aumento na rotatividade de pessoal e 16% notam uma deterioração na reputação da empresa devido ao vício em apostas. Dificuldade de identificação do problema. Segundo a psicóloga Andrea Krug, é desafiador identificar o vício em apostas no ambiente de trabalho, pois as mudanças de comportamento podem ser confundidas com outros problemas de saúde mental. Resumo da matéria. A crescente popularidade das apostas online tem gerado preocupações no ambiente corporativo brasileiro. Uma pesquisa envolvendo 405 gestores e profissionais de recursos humanos revelou que mais da metade dos empregados aproveita horários de descanso para apostar, o que tem comprometido a saúde mental e física das equipes. Além disso, foram observadas quedas na produtividade, aumentando a rotatividade de pessoal e piora na reputação das empresas. A psicóloga Andrea Krug destaca a dificuldade de identificar o vício em apostas no ambiente de trabalho, já que os sintomas podem ser semelhantes aos de outros transtornos mentais. O estudo ressalta a necessidade de maior atenção das empresas e profissionais de saúde para lidar com esse problema emergente.
Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!